seja bem-vindo a mais um episódio do Papo em Dia Podcast. Bem-vindos a mais um episódio. O episódio de hoje é muito especial. Vamos começar sobre a história de Sapucaia. Meu nome é Ricardo Silveira e hoje eu tenho a honra de receber aqui o Fernando, proprietário do acervo Saudosa Sapucaia. Fernando, primeiro, obrigado por aceitar. Eu que agradeço o seu convite. Estou até emocionado quando eu sou assim, requisitado, procurado para falar sobre a história de Sapucaia. É um acervo muito valioso que eu tenho guardado comigo aqui. E para passar para vocês, mostrar para vocês o que eu tenho guardado aqui da saudosa Sapucaia. Se você quiser conhecer mais também sobre o acervo do Fernando, aqui no nosso canal tem uma entrevista com ele, tem um material produzido que mostra mais imagens, mais vídeos. Vai ter na descrição aqui. Na descrição também tem a playlist do Papo em Dia, e você pode conferir os outros episódios. Mas a gente pode começar já a fazer as perguntas. Primeiro, eu queria saber de você, Fernando, como que começou a ideia de fazer esse acervo, de começar a reunir, a história de Sapucaia aqui na sua casa, e assim, que gerou, esse material tão rico. Eu comecei a trabalhar na prefeitura e recebi um aluno aqui em casa, querendo, assim, um material que tivesse alguma foto ou alguma narrativa, descritiva sobre a história de Sapucaia, e eu, infelizmente, eu não tinha. E nem sabia falar para ele onde ele ia achar essa história, o que ele queria fazer o trabalho. Aí acendeu uma luzinha e eu comecei a fazer pesquisas, guardar recorte de jornal, e fui gostando da coisa, E assim foi, cara. Mas aí foi crescendo muito a história, e em termos de fotografia, as pessoas me procurando, me mandando foto, e eu guardando, não tinha onde colocar, que eu não tenho um lugar adequado para colocar essas fotos, que tem que ter um lugar especial para essas fotografias mesmo, Elas colam, por causa do calor, da umidade, e foi assim. Hoje eu tenho aqui um senhor acervo, apesar de que eu já perdi muita coisa por não ter um lugar apropriado para guardá-la. E aí, assim, hoje você tem aqui o acervo desses mais de 150 anos de Sapucaia, você acha? Desde a fundação? Tenho muita matéria do início de Sapucaia. Eu tenho fotografias e tenho alguns recortes de jornal, que eu mesmo montava a matéria no computador e ficava... Só que era em papel, muitos na máquina de escrever ainda, no computador, e aí isso eu fui perdendo. Aí eu tive a ideia de colocar isso na impressora, imprimir e plastificar para não perder mais. Aí ficava Fiz isso até com fotografias. Devo ter aí mais ou menos guardado uns 300 quadros mais ou menos. E aí eu queria saber, assim, você também, algumas dessas memórias do seu acervo, você acha assim, muito importante, de repente, uma visita de presidente aqui em Sapucaia ou de um governador? Você tem alguma coisa assim muito bacana? Tenho vários quadros. E aí você pode me falar alguns que você acha legal? Nós recebemos uma visita aqui do Eurico Gaspar Dutra, quando presidente. Ele foi a primeira cidade do interior que ele despachou fora do Rio de Janeiro na época, E eu acho que a base ainda era Rio de Janeiro. E tenho fotos dele discursando nas escadarias da Câmara Municipal, que é onde a prefeitura hoje. Ele passando num corredor em frente ao colégio hoje, onde é a Seneg, taparam a rua todinha com folhas de manga, fizeram um tapete de folhas de manga, e ele desfilou ali com as autoridades de Sapucaia, que na época era o prefeito, era o Carmélio Raposo, pai da dona Cedi. Foi servido também um jantar para esse grupo que veio com ele na época, lá na Fazenda Lordelo, em Jamalpará, pertencente ao município de Sapucaia também. E assim foi. E, Fernando, eu queria saber também, aqui do seu acervo, assim, sua conta com muita fotografia, conta com muito material de jornal, mas assim, eu queria saber também como que
o seu acervo ele vai muito além, né, das fotos. Quando a gente veio aqui na outra vez da matéria, você mostrou muito dos maquinários que você também tem por aqui. Como que foi esse processo de conseguir esses maquinários, de encontrar e de repente, assim, passar a reunir, né, esses maquinários aqui no acervo da história de Sapucaia? Eu tive uma ideia uma vez, só que eu não levei para frente, que eu não tive apoio. A verdade é essa. De montar um museu de Sapucaia. Seria tipo um museu dos tropeiros. E como eu já fotografava as fazendas da nossa região aqui, era um hobby meu, eu ia pedindo nas fazendas algum objeto, alguma coisa dessa fazenda aqui que eu visitava, e as pessoas me davam. Minha intenção era ir lá nessa propriedade, nessa fazenda, com autorização do dono, é lógico, né? E fazer uma matériazinha, e na peça que foi doada para o museu, colocar um quadrozinho, né? Explicando fazenda, fulano de tal, pertencente ao fulano de tal, a doação para o Museu de Sapucaia. Mas infelizmente eu não consegui. E eu guardo aqui comigo, deve ter aí ainda umas 50 peças ainda. Porque eu fui devolver, depois que eu vi que não ia para frente, eu fui devolver as peças aos legítimos donos, e eles não quiseram. Não, fica para lá para você, eu dei para você, eu não dei nem para o museu, devido à amizade que a gente tinha. Ganhei carro de boi, mesa de carro de boi, ganhei moinho de moinho de fazer fubá de pedra completo, isso está até comigo aqui. E outros objetos, ferro de passar roupa, aqueles antigos, panela de ferro, chavão, que é uma peça de casquear burro, que hoje é raro a gente ver. Agora eu queria conversar contigo um pouco mais sobre a história de Sapucaia, que é mesmo, né, o tema desse podcast. A gente aqui nesses 150 anos passou por muitos momentos, né? Desde a elevação até a cidade, o início, os primeiros anos, né, aqui de Sapucaia. E aí eu queria saber de vocês uma coisa que eu acho que não é da minha idade, claro, não é acho que da idade da maioria das pessoas talvez que moram aqui em Sapucaia, mas é a Ponte Pêncil que a gente tinha, que, né, caiu, essas coisas. Eu queria assim, que você falasse um pouco para mim sobre a Ponte Pêncil aqui para Sapucaia, era uma terceira ponte que a gente tinha com o estado de Minas, né? Se ela tinha alguma importância, porque ela caiu, até onde eu sei, né, com um caminhão, né, que foi passar e nos cortou o peso. Se ela de repente servia para fazer esses transportes mesmo, se era mais transporte de pessoa, como que era assim a Ponte Pêncil, a história dela até a queda? Pelo que eu sei da história, essa ponte foi construída em 1857, se eu não me engano, no governo, na província, né, de Dom Pedro II. Era um acerto que tinha com Minas e Sapucaia. A ponte é pertencente a Minas Gerais, que é Mar de Espanha e Além Paraíba, se eu não me engano, uma divisória ali. E na cabeceira dessas pontes, ela tinha dois postos fiscais. Um era para pegar o pessoal que ia passar a pé, que eu acho que não podia passar carro pesado, caminhão pesado, carro de boi, essas coisas. E do outro lado era o posto fiscal. Se você passasse por uma mercadoria, você tinha que pagar alguma coisinha ali, né? E nesse dia o fiscal, não sei por que cargas d'água, ele abriu mão e entrou um caminhão de abóbora vindo da fazenda Louriçal. Dizem que o caminhão estava com 6 toneladas. E do outro lado, encontrou com um carro de boi com duas juntas de boi, que pertencia até meu tio Bereréu e meu pai, o Otton Fernandes. Esses bois eram soltos ali em Minas, e esses bois eram usados aqui em Sapucaia, no estado do Rio, para fazer a limpeza da cidade. E nesse dia aí encontraram no meio da ponte. Aí um tirante da ponte, que a gente fala que é o suspensório, né, que segura a estrutura da ponte, no balançar da ponte, um soltou e a ponte virou de lado. Aí caiu o caminhão nas pedras do Rio Paraíba e o carro de boi caiu também. Dizem até que morreu 3 bois e o 4º boi não morreu, foi o que salvou o pessoal que estava em cima do carro de boi, ou que estava em cima do carro de abóbora, alguma coisa assim. Eles seguraram no boi e conseguiram sair do Rio Paraíba. Caramba. Só um miudinho. E
Aí assim, ainda continuando conversando sobre a história de Sapucaia, acho que não tem como a gente falar da história de Sapucaia, não falar do time aqui da cidade, né? Falar do Mangueira, falar, acho que desses anos, né, que o Mangueira teve, porque daqui saíram alguns até jogadores, né, que jogaram aqui pelo Mangueira. Eu queria saber de você um pouco da história, da fundação do Mangueira, né, como é que o Mangueira começou, como que foram as negociações do primeiro campo, para de repente construir a sede social que a gente tem do Mangueira aqui hoje. Ricardo, o que eu sei é o seguinte, que lá no início, ele funcionava ali do lado do Rano Hotel, tinha um bilhar antigo ali, e ali era a sede do Mangueira. Inclusive eu cheguei até a ver ritos de carnaval ali, eu era bem jovem e vi. Isso há 60 anos atrás. Eu peguei um pouquinho. E depois eles começaram a procurar um outro lugar, porque lá estava pequeno, a aceitação foi muito grande, e o seu Silvio Viana ganhou para presidente do Mangueira e conseguiu comprar aqui o antigo laticínio, que é onde tem a sede do Mangueira hoje. Funciona até hoje o nosso Mangueira Futebol Clube. E aí, como foi essa negociação para o Mangueira ter um campo próprio, começar assim, a jogar bola, a disputar competição, torneio aqui na região? O que eu já li, o que eu já pesquisei, é que o antigo campo do Mangueira era do lado da prefeitura, onde hoje está edificado o colégio, né, Maurício de Abreu, o antigo grupo escolar. E o doutor Silveira, que era prefeito e médico da cidade na época, conseguiu, através da Câmara, um projeto, alguma coisa assim, de passar o Mangueira lá para baixo, lá onde a Ponte Branca ali, por aí assim, no Mangueiral que a gente fala, e fez essa barganha. Aí o Mangueira foi para lá, e ali onde está construído o Maurício de Abreu era o antigo campo do Mangueira. E quanto à sede social aqui do Mangueira Futebol Clube hoje, como que foi assim, a construção dessa sede? Ali era um laticínio, né? Vamos botar assim, uma sujeirada danada. Aí teve que refazer o piso todo, um maquinário, ferro pendurado, e teve que limpar aquilo tudo e, por intermédio dos associados, foram vendendo títulos para fazer um dinheiro, né, para conseguir construir o Mangueira. E por intermédio do seu Silviano, que tinha muita aceitação na região aqui, que ele era fiscal, então ele era muito conhecido. E começaram assim, fazia leilão, fazia rifa, e foram ganhando um dinheirinho e foram construindo devagar. Depois vieram outros presidentes e houveram algumas modificações, né? Aí teve sala de musculação, sala de jogos, academia, sauna, a piscina. Cada presidente colocou uma azeitoninha no bolo aí. E aí, assim, o Mangueira Futebol Clube se estrutura, né? E aí começa a montar uns times, né? Aqui com jogadores de Sapucaia, jogadores aqui da região, para começar a disputar torneio. Eu queria saber de você se alguma história do Mangueira que você acha bacana, algum time que foi longe, assim, alguma coisa que vem na sua cabeça da história do Mangueira, desses tempos, né, que o Mangueira disputava mesmo competição, que era mais... tinha um time mais estruturado, um time profissional, vamos dizer assim, mais estruturado. De repente, alguma história que vem na sua cabeça, algum torneio, alguma coisa bacana que o Mangueira já fez, algum jogo que o Mangueira ganhou, de repente, algum time muito maior. O que eu me recordo, assim, em vitórias, foi um time do Mangueira que foi a Petrópolis e foi campeão da Zona da Mata. E esse troféu está no clube até hoje. Eu tenho até foto dele chegando aqui em Sapucaia com um troféu. E tem também, eu sou da família Fernandes, meu nome é Fernando Maza Fernandes, e a família do meu pai era uma família só de atletas. Chegou a ter no quadro principal do Mangueira 6 irmãos jogando no mesmo time. E nesse mesmo time, tinha os 6 irmãos, tinha um tio meu, tio Valdo Fernandes, e mais 2, que eu não me recordo o nome, mais 2 primos jogavam. Então eram 9 pessoas de uma família só jogando no quadro do Mangueira. E era muito bem visto aqui na região. O Mangueira praticamente aqui na nossa região, nos anos 50
40, 50, 60, ele era imbatível. Inclusive visitado por times do Rio de Janeiro, como o Vasco, Botafogo e Fluminense. Vieram jogar aqui no Mangueira e isso é muito bacana ver que, né, times como o Vasco, Botafogo e Fluminense vieram a Sapucaia, vieram jogar contra o Mangueira, né? E aí, assim, o Mangueira ele vai chegando nas décadas de 70, de 80, assim, e ainda tinha um time mais ou menos estruturado, ainda jogava bola, disputava torneio, já tinha começado a, de repente, perder um pouco da força. Eu acho que a última geração mesmo de atletas assim, de mais futebol assim para mostrar, foi a minha época, que tinham 2 timaços. Inclusive o pessoal ia para o campo ver o treino no Mangueira, preferia ver o treino no Mangueira, o segundo quadro contra o primeiro, do que depois de ver no domingo o jogo oficial mesmo. É porque pegava fogo o segundo quadro contra o primeiro quadro do Mangueira. Era muito maneiro a rivalidade entre os amigos, né? E a rivalidade local aqui da região? Porque assim, a gente está falando de Sapucaia, dos 5 distritos, né? Anta, tem o time de Anta. O estado de Minas, aqui em Enxeador, também tinha time, que era muito pertinho. Eu não sei se tinha Pará, tinha time também. Como é que, assim, acredito que você tenha visto torneios locais aqui, como é que era assim, pegava muito fogo, era muita rivalidade, Sapucaia contra Anta, Sapucaia contra Pará. Como é que era, assim, essa rivalidade daqui do Mangueira? Tinha um campeonato antigo aqui que era chamado Campeonato Municipal. Aí eram convidados todos os times que faziam parte do município. Aí vinha Jamapará, vinha Minas aqui, o Mineirão, que é ligado a gente aqui, irmão da gente aqui, Anta. Só não vinha do Peão, na época eu não sei, acho que não tinha time no Peão. E Aparecida. E os jogos eram feitos no campo do Mangueira, era concentrado ali. E era pau pra capinar mesmo, pegar mesmo. Era um campeonato maneiro, muita rivalidade, muita mesmo. E aí, assim, como que era? Assim, às vezes Sapucaia sempre ganhava, já aconteceu de Anta vir aqui ganhar? Não, por diversas vezes o Anta ganhou, o Mineirão ganhou, acho que duas vezes, se não me engano. O Aparecido eu acho que não chegou a ganhar, não. Mas a briga feia mesmo, a rivalidade mesmo, era Sapucaia com Anta. Eram 2 times bons. Aí saía faísca. Era mais ou menos assim, tinha uma turma daqui que jogava em Anta, tinha uma turma de Anta que jogava aqui, mas só quando o campeonato separava e tinha jeito não. E aí, assim, o Mangueira, então, quando ia para fora disputar, reunia, né, os melhores jogadores, vamos dizer assim, de todos os distritos, e mandava o time de Sapucaia, né? Então o Mangueira representava a Sapucaia inteira, nesse caso. O Antense era mais quando a gente tinha esse campeonato municipal, né? E aí, assim, aqui na região a gente também tem bons times, né? A gente tem o América de Três Rios, tem o Benpostense também, que era mais ou menos ano passado, o Benpostense veio aqui em Sapucaia e ganhou o campeonato lá na quadra de Anta. E aí, assim, quando ia para fora disputar, ia torcida junto, levava uma galera, de repente de ônibus, não sei. Assim, para enfeitar o gol, a gente achava maneira do pessoal adiante. E vinha 2, 3 caminhões lotados de torcedor aqui pro campo do Mangueira. Eu estou falando de futebol, né? Sim. Tem o futebol de salão que é outra modalidade. Mas no futebol era muito maneiro. Vinha uma banda em cima do caminhão tocando, tem o foto disso aqui, no meu acílio. E aí, assim, agora pra gente terminar de falar do Mangueira, assim, eu acho que não tem como a gente falar do Mangueira sem falar de alguns jogadores que saíram daqui, né? Tem o meu tio Elinho, meu tio Leô, tem o Agnello, o Diogo. Assim, alguns jogadores que saíram do Mangueira, né, que eu acho que é prova da força do Mangueira, do poder que a gente tinha aqui na região. Como é que você vê, assim, os jogadores que viraram profissionais e saíram daqui, filhos de Sapucaia? Eu acho que se a gente tivesse a estrutura que existe hoje, de escolinha de futebol, lá na minha época, lá há 50 anos atrás, teria levado mais jogadores daqui para fora. Porque a gente tinha assim, como é que fala? Tinha muito talento, né? Muito talento aqui. Infelizmente foi perdido, né? O tempo passa, voando,
e a idade vai chegando e essas pessoas não tiveram oportunidade. Os que tiveram foram por conta própria, foram heróis mesmo, que é o Elinho, você falou, o Aguilera, o Elinho jogou no Galícia, na Bahia, jogou no Vila Nova. Ele teve cotado uma época até para o terceiro goleiro da seleção brasileira, que era ele, o Jair e o Carlos. Aí não sei por que cortaram ele e ficou o Jair e o Carlos. Tem o Diogo, que foi goleiro do Fluminense, agarrou até contra o Flamengo, no Fla-Flu. E o Aguinaldo jogou no Botafogo. Aí tem o Leô, que jogou aquele Fla-Flu do gol de barriga, que os Flamengo choram até hoje. Nós choramos, né? Agora, já que a gente falou assim, um pouco da história da Mangueira, eu queria também voltar a te perguntar um pouco sobre a estrutura de Sapucaia, né? Porque a nossa cidade ao longo dos anos ela foi desenvolvendo, foi até mudando, né? A gente hoje tem um livro da história de Sapucaia, que saiu nos 150 anos. Eu tenho também um exemplar lá em casa, e aí eu pude ver um pouco, eu acho que, de como Sapucaia ela sofreu, acho que, a mudança do tempo, né? Porque Sapucaia, eu lembro de ver uma foto tirada ali da igreja, de cima, assim, parece, que você vê aquelas casinhas, a Praça do Fórum parece que era toda arborizada, era completamente diferente. Como é que você vê, assim, as mudanças de Sapucaia ao longo dos anos? Porque a estrutura é a mesma, né? Mas, assim, prédio que sobe, a árvore grande foi reformada, né, em 2007, 2008, eu lembro mais ou menos, assim. Eu queria saber como é que você vê a mudança estrutural de Sapucaia ao longo dos anos, esse tempo. Você acha que mudou muito? A gente vai acompanhando e vai ficando triste, né? Vai se entristecendo com as mudanças dos casarios antigos, que tá acabando, né? Eu moro num antigo aqui, tá difícil de reformar ele. Mas ali, por exemplo, ali no pátio da estação, a gente tinha ali um total de 13 palmeiras imperiais que foram plantadas por Dom Pedro I, na época que foi inaugurada a estação. Dom Pedro II, Dom Pedro II. Na passagem dele aqui em Sapucaia, para a inauguração da estação, e a equipe dele, né, que plantava as palmeiras. Hoje morreram 11, só tem 2, fica até na entrada da ilha ali, e pelo que me parece, outro dia eu estava olhando lá, ela já está com lagarta nela e já vai fechar o caixão também. E a gente vem andando e a cooperativa, por exemplo, que era uma potência na época de leite, né? De leite e transações de milho, de carga, essas coisas assim, que naquela época fazia. A Praça do Fórum tinha 20 tantas mangueiras, hoje só tem 2, manga e espada, que é a nossa manga tradicional aqui. E esse corredor de casa aqui na Maurício de Abreu, aqui do lado onde era o Bar do Nelito, o antigo Bar do Nelito, né, que hoje é um prédio, o estadual ali, onde a Câmara Municipal, que era o pessoal do Zé Eduardo ali, da família Humor, e o posto de gasolina, e vai se perdendo tudo, né? E a gente vai entristecendo, a gente vê que a nossa história vai acabando. Não tem assim um incentivo, né, para resgatar isso, vai acabando mesmo. Eu tenho algumas fotos aqui que eu andei fazendo umas comparações. Foto que eu ia no local, tirava uma foto atual e pegava uma foto de 50, 60 anos atrás e fazia uma comparação. Deve ter umas 20 fotos mais ou menos aqui. Assim. Aí que você vê a diferença da cidade, né? Como modificou. Aí, ainda continuando nessa parte estrutural da cidade, eu queria te perguntar sobre o prédio da igreja, né? Que desde quando foi edificada está sempre lá. Assim, você consegue ver os efeitos do tempo no prédio da igreja, ali naquele entorno. Claro, o entorno mudou desde, assim, quando eu me lembro, né? O entorno mudou, fez o adro lá da igreja, que antes tinha aquela subida, agora fecharam. Tinha outra subida, né? Que era uma subida e a outra. Assim, entrando nessa parte de edificações, você vê muita mudança na igreja, no entorno ali. Como é que você vê o passar dos anos para esse prédio? Que eu acho que talvez seja, eu vou me arriscar a dizer, chutando, né? Que talvez seja um dos edifícios mais antigos de Sapucaia, né?
Eu sei que a igreja primeiro ela funcionou ali onde é o fórum ali, né? Tinha uma capela, alguma coisa assim. Depois que ela foi edificada ali naquele platô ali. Mas ela tinha um escadario todo de pedra, de cantaria, uma grade de ferro em cima magnífica, tinha um pátio em cima, como é hoje, tinha um pátio. Só que depois tiraram aquele pátio e fizeram aquela abertura para sair a rua, para passar e para passar e sair. Mas a parte antiga eu acho muito mais bonita, era muito mais bonita. As fotografias mesmo, que eu tenho algumas aqui, mostra isso. Era muito bonita ali. Ao longo dos anos, a nossa paisagem aqui vai se transformando. Eu queria também te perguntar sobre o prédio da prefeitura, que era a Câmara, né? E acabou abrigando a prefeitura e depois a Câmara se mudou aqui do lado, né? Eu queria te perguntar sobre o prédio da prefeitura, porque ele é de 1800 e... não vou lembrar agora, ele tem lá na... 88, né? Então, eu não lembro agora acho que 88. De cabeça. 87, né? E eu queria te perguntar sobre o prédio da prefeitura, se de repente você tem alguma informação sobre a história desse prédio, sobre a edificação dele, ou sobre a transferência, de repente, para a Câmara Municipal, da Câmara Municipal para esse prédio, para abrigar a prefeitura lá. O antigo prédio da Câmara Municipal, que hoje que na época chamava Paço Municipal, né? Não era nem Câmara Municipal, depois passou a ser Câmara Municipal. Ele foi usado com várias finalidades. Eu me lembro, eu peguei carnaval ali dentro, tinha carnaval, a Câmara Municipal, funcionava a prefeitura, e foi apertando, né? A cidade vai desenvolvendo, tudo vai crescendo. E a Câmara ficou pequeno para a Câmara, e ficou pequeno para a prefeitura. Aí fizeram um acordo e fez essa mudança. O IAPS construiu o prédio dele lá, que era o antigo colégio estadual, construiu assim, comprou, né? E fez uma barganhazinha com a Câmara, passou a Câmara para lá, para desafogar ali a prefeitura. Mas aquele prédio da prefeitura ali tem umas histórias bonitas dele. É uma pena eu não saber contar assim com detalhe, falar agora aqui. Eu achava até que numa outra oportunidade, se você quiser, a gente poderia fazer até só da Câmara. Deixa eu te contar só uma passagem. Quando foi reformada a Praça da Rio Grande ali, o ex-prefeito, o prefeito na época, me perguntou se eu queria fazer alguma coisa ali. Que eu gosto de mexer com essas coisas. Falei, o que é? Eu tenho uma coisa para trazer e botar na praça no lugar dela. Ela está fora do lugar dela, deve ter uns 50 anos. E isso me incomoda. Se você me desse presente, eu vou lá buscar ela. Eu falei, então pode trazer. Aí eu fui lá no campo do Mangueira, até tive um desentendimento com um tio meu que tomava conta lá, e trouxe. É a pedra fundamental da construção do Paço Municipal da Prefeitura. Que hoje ele está no lugar dele ali, que é em frente à Seneg ali, é uma antiga bica d'água, e ela estava lá no campo do Mangueira, abandonada lá, quer dizer, não tinha função nenhuma, voltou para o lugar dela. Muitas pessoas passam ali e veem aquela pedra aí, mas não sabem a importância dela, a história daquela pedra. A história daquela pedra está do outro lado da rua. É a inauguração do Paço Municipal. Muito bacana saber, né, que, assim, a importância, né, do seu trabalho, da sua pesquisa para a gente trazer de volta a pedra fundamental do Paço ali para a Praça da Árvore Grande. Agora, eu queria te perguntar também, já está caminhando mais para as últimas perguntas, eu queria te perguntar como que surgiu a ideia de pegar o acervo físico e agora colocar, né, de volta no Facebook, criar um grupo, colocar, acho que tanta gente ficava fazendo aquelas perguntas, questionamentos, essa casa era de quem? E aí o pessoal vai interagindo, foi uma ferramenta de interação muito bacana. Mas assim, como que surgiu a ideia de criar o grupo, de começar a interagir com as pessoas, para as pessoas, né, olharem seu acervo? Um dos motivos foi mostrar para o pessoal, né, a história de Sapucaí, que pouca gente conhece, ainda mais os jovens. Eu sou procurado aqui para ajudar as pessoas a fazerem um trabalho
na escola, sobre matérias antigas, coisa e tal. E isso envaidece a gente, cara. E esse material meu, cara, é um material muito rico. Meu não, né? Não é meu, é nosso, é de Sapucaia, da saudosa Sapucaia. E ele fica guardado dentro das gavetas ali, dentro das caixas de papelão, sem a pessoa saber que tem um rico acervo disso. A minha intenção, eu até coloco algumas fotos, e nessa foto eu faço uma narrativa. Algumas coisas batem, outras não batem. É até bacana porque, às vezes, uma pessoa que está vendo a foto, conhece alguma coisa da foto, e fala, não, fulano que está em pé ali não é fulano de tal, não. O nome dele é isso, assim. E corrige a foto. Eu acho isso interessante. Porque aí eu vou lá na foto principal e corrijo ela, e coloco do jeito que a pessoa está fazendo a narração ali. Mas é uma pena, cara. Eu não tenho um local assim, para colocar isso definitivo, né? Ficar lá para o pessoal ouvir. Todo lugar tem, só Sapucaia que não tem. Impressionante. Aí eu até brinco, falo que Sapucaia foi a cidade do já teve. Já teve isso, já teve aquilo outro. E através das fotos a gente vai vendo que realmente já teve. Mas... E assim, o Facebook eu achei muito bacana isso que você falou, essa construção coletiva, né? Porque você vai, posta uma foto às vezes do casarão, eu acompanho muito, né? E de uma casa mais antiga, quem morou aqui? Aí de repente começa aquele debate nos comentários, né? Aquela coisa, eu imagino que para você que assim seja, né, o idealizador do grupo, o idealizador do acervo, seja uma coisa muito bacana, né? Ver as pessoas conversando, acho que debatendo sobre a foto, né? Eu comecei a fazer também uma homenagem coloquei no papel, né? Uma homenagem aos antigos funcionários da rede ferroviária, que foram desbravadores aqui, né? Foi onde praticamente tudo começou, através deles. E também não tive aceitação, mas mesmo assim eu fui pesquisando e guardando, achava isso, achava aquilo num repórter de jornal, consegui 180 fotos dos antigos funcionários. Tem gente que eu nem imaginava que tinha sido funcionário da rede ferroviária, aposentado, pai de amigo meu que conviveu comigo X anos e eu não sabia que ele era funcionário daquele. E aí a gente já está terminando, né, a nossa entrevista de hoje. Eu queria saber de você, Fernando, assim, no ano passado saiu o livro Sapucaia, Nossa Cidade, Nossa História, né, que está até aqui um exemplar dele muito bacana, né, contando os 150 anos da nossa cidade, tantas referências, né, tantos nomes, eu acho que montaram a nossa cidade. E aí eu queria saber de você, assim, como que você vê um livro como esse, né? A elaboração de um livro como esse é uma forma de mostrar a história do nosso município, né? Reunir num livro, como que você vê a construção desse livro, a importância para a história de Sapucaia, para marcar os 150 anos de Sapucaia? Ricardo, eu acompanhei a construção desse livro com o meu amigo Cindy Clay. É complicado, cara. É pouco apoio. Ele está com esse livro para ser lançado aí, deve ter o quê? Uns 6, 7 anos, e não conseguia colocar o livro, né, para fazer o fechamento do livro. Eu acho muito importante. Eu até tenho aí várias fotografias que eu prestei a ele, que estão aí, e outros historiadores da nossa região. Eu não sou um historiador, né? Eu me considero assim um conservador da nossa história. Historiador é quem fez história e estudou para isso, eu não. Eu sou um tomador de conta da nossa história. Tudo que falar de Sapucaia, qualquer pedacinho de papel que eu jogo de Sapucaia, eu estou recortando e guardando no meu. Uma hora eu vou precisar dele, ou alguém vai precisar. Mas o livro do Cid Clay, cara, foi muito importante para a gente aqui. E tomara que outros venham também, né? Que só vai somando. E apareçam outras pessoas mais interessadas, mais jovens aí interessados na nossa história, e que façam outros livros. E eu dou meus parabéns ao Cid Clay. E esse aqui nessas páginas, né, muito bacana, também tem um exemplar em casa, a gente consegue ver acho que muita coisa, né? Vou até abrir o índice aqui para ver. Aqui, ó, curiosamente era essa foto que eu estava falando, vou mostrar aqui na câmera. Era essa foto que eu vi, que eu te falei que a nossa praça era completamente diferente. Essa aqui, na verdade, é a Praça da Árvore Grande, né, Miguel Couto Filho. Assim, acho que
é muito bacana olhar como a nossa cidade era diferente, né? Como ela mudou ao longo dos anos. Mas aí falando aqui do índice do livro, a gente tem acho que muitos capítulos importantes aqui. Ah, eu posso fazer uma última pergunta que eu esqueci, que eu queria muito fazer? Eu queria te perguntar do Carnaval de Sapucaia, porque você falou que Sapucaia já teve acho que muitas coisas bacanas. Eu queria te perguntar do Carnaval de Sapucaia, como que você viu o Carnaval de Sapucaia? Sapucaia teve um carnaval muito grande, muito animado. Você falou do grande carnaval no Mangueira, já teve aqui um monte no Mangueira que eu já fui, matinê. Assim, como que era o Carnaval de Sapucaia? Era muito agitado? Eu tinha esquecido de perguntar, tinha separado e esqueci. Tem duas situações que acabou em Sapucaia que a gente sente muita falta. Um é o carnaval, que tinham 3, 4 escolinhas aqui, não é escola de samba, são escolinhas. Mas era muito maneiro, cara. Eu participava até do suburbano, eu saía na bateria do suburbano, meus amigos saíam na escolinha da bateria do Mineirão, e quando a gente encontrava, pô, era uma festança danada. Foi uma pena acabar. Eu lembro até que uma passagem, que numa época, bem lá atrás, lá nos anos 40, 50, teve uma carnavalesca aqui em Sapucaia que construiu um avião numa escola de samba. E teve um outro carnavalesco, que eu não vou citar o nome, que construiu um canhão. Aí encontraram as duas escolas, né? Uma com avião, outra com canhão. O sentido do carnaval era o canhão derrubou o avião, alguma coisa assim. E a outra é 7 de setembro. Nosso 7 de setembro aqui em Sapucaia era uma festa. O pessoal do rural descia todo mundo. E as escolas desfilavam impecável. Também participei muito na bateria da Seneg, do Maurício de Abreu. Mas infelizmente, essas duas passagens nossas aqui foram só acabando. E hoje não tem nem, você não vê nenhum batuque. A gente se reunia ali no bar de São Pedro, no bar do Guanabara, depois do horário de serviço, e aquilo ia até tarde, batucando baixinho ali, cantando. Hoje a gente não sabe nem um samba enredo da escola de samba do Rio. Não tem, você não sabe. Acabou tudo. Eu acho que não é só aqui não, né? Eu acho que em geral está bem para baixo. Então, Fernando, eu queria primeiro te agradecer por topar fazer mais essa entrevista comigo, por topar participar mais uma vez. A gente vai, com certeza, acho que a gente pode, inclusive, fazer sugestões suas de fazer um episódio sobre a Câmara, conversar sobre a Câmara, sobre Mangueira, porque tem muita história, né, que não deu quando a gente fala da história de Sapucaia. A gente faz um episódio de 4 horas, né, para falar. Então, te agradecer de novo por me dar essa atenção, por participar. É sempre muito bacana conversar contigo sobre a história de Sapucaia, ver e acho que assim, mostrar esse acervo tão importante que você tem aqui, falar do grupo no Facebook, que é uma coisa que eu acompanho muito, sempre vendo as fotos. Então, obrigado por aceitar participar desse episódio. E acho que assim, por sempre acreditar no projeto, né? Assim, o seu vídeo acabou sendo bem visto, assim, teve um número bacana de visualização. Então, obrigado por aceitar. Cara, eu que agradeço, cara. E aqui a porta fica aberta para você. Se você precisar de mim da saudosa Sapucaia, é só você entrar em contato comigo. Se você quiser. Estamos à sua disposição aqui. Obrigado mesmo, de coração. Obrigado. Para você que acompanhou mais esse episódio do Papo em Dia, vai ficando por aqui. Esse é o Fernando, proprietário do acervo Saudosa Sapucaia, que reúne em fotos, em jornais, tantas coisas, esses mais de 150 anos do nosso município. A gente vai ficando por aqui no episódio de hoje. Não esqueça de deixar o seu gostei. Como eu disse no começo do episódio, se você quiser ver mais do acervo do Fernando, aqui na descrição tem um outro material que eu fiz com ele, falando também sobre o acervo, contando história. Nesse a gente conseguiu mostrar algumas das fotografias dele, tem umas comparações bacanas. Então, se você ficou interessado, aqui na descrição tem esse primeiro episódio. Não esqueça de deixar seu gostei, se inscrever no canal e a gente se vê na semana que vem, na próxima sexta-feira. Eu espero te encontrar lá. Um abraço.